Você vai ouvir mais uma experiência que Deus concedeu à irmã Brenda, da IPFD de Tailândia, no estado do Pará. A paz do Senhor Jesus, aqui quem está falando é a irmã Brenda, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, da cidade de Tailândia do Pará. Irmãos, venho aqui relatar um despertamento que eu tive na manhã desta quarta-feira, dia 26/6/2024. Quero relatar aqui, eu estava em uma fazenda e de repente avistei um homem se aproximando num carro preto de uma casa, e ali nessa casa havia um grupo de pessoas, e de repente, irmãos, essas pessoas estavam ao redor de uma mesa, eles estavam fazendo algo, e eu querendo saber o que era que eles estavam fazendo, e de repente esse homem descia do carro, todo de preto, todo de veste preta. Ele descia com algo em sua mão, né? E de repente, irmãos, ele se aproximava ali daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas, e eu tentando ver o que eles faziam ali, das pessoas. Quando de repente eu fui transportada, né? Até essas pessoas. Eu estava longe, de repente já me deparava perto deles. E ali eu olhava, tentando ver o que eles faziam, mas aquele homem não me via. E de repente eu consegui olhar, eles estavam com celulares em suas mãos, vários celulares em suas mãos. E de repente eles estavam fazendo algo, né, olhando para a tela do celular e vendo, né, algo que estava muito, para eles estava interessante, né? E eu tentando ver que interessante tinha aquilo, né? O que eles estavam vendo ali, irmãos, eu via aquele jogo que surgiu, que o povo está ganhando muito dinheiro, né? Algo que vem, é um desenhozinho que tem do chifre no YouTube, irmãos, um aplicativo, que o povo estão ganhando muito dinheiro. Irmãos, e ali, de repente aquele homem se aproximava cada vez mais perto daquelas pessoas. Aí ficou perto daquelas pessoas e de repente ele deu aquele sorriso bem alto. Ele sorriu alto, irmãos. E de repente ele olhou para aquelas pessoas, e as pessoas jogaram seu celular para cima, assim, se espantaram, né? Se assustaram com aquilo, o que eles estavam vendo, né? Aquele homem assustador, aquele homem ali. E aquele homem, irmãos, eu vi assim, um pouco distante, eu via que aquele homem, ele se transfigurava numa pessoa muito conhecida minha, irmãos, muito conhecida. Estava transfigurado numa pessoa muito conhecida minha. E de repente, irmãos, ele começava a matar aquelas pessoas que estavam ali. Na medida que ele ia matando cada uma delas, ele ia pegando o celular e guardando para ele. Aí, irmãos, de repente, ele falava, né? Ele sorrindo ali, falava que aquilo ali era dele, que aquilo ali foi ele que criou, né? Aquilo que eles estavam vendo foi ele que criou, e aquela arma que eles estavam nas suas mãos foi ele que criou. Então, irmãos, eu me assustei ali, vendo aquela cena forte. E, irmãos, de repente, ele saía dali, entrava no carro, e aquelas pessoas todas ali no chão mortas. E ele vinha a direção que ele veio foi nessa vila na qual eu estou. E, irmãos, ele descia do seu carro. Irmãos, e quando eu me deparei, eu já estava aqui nessa vila também, né? Eu via que ele entrava no carro e tomava direção para essa vila, a direção dele. E eu vendo tudo ali, e ele não me via. E de repente, irmãos, ele descia do carro, e quando eu mirava para essa vila, muita gente, irmãos, muita gente sentada em suas portas de suas casas,
sentado na porta de suas casas ali, com o celular na mão, irmãos. E de repente, ele, na medida que ele desceu, ele deu outro sorriso, sabe? E como se ele estivesse ali feliz. Aí ele começava a entrar na primeira rua da vila. Entrava na primeira rua e de repente, irmãos, ele começava a matar cada um dessas pessoas que estavam na porta de suas casas ali. Começava a matar até o final, irmãos. Matar gente, né? Ceifar muita gente com aquilo que ele tinha na mão. Irmãos, aquilo que ele tinha na mão era uma foice, como se fosse uma foice ali em suas mãos. De repente ele matava muita gente. Começava a sair matando e pegando o celular e guardando e dizendo que era dele. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu vou levar vocês tudinho comigo. Eu quero levar tudinho comigo. Ele falava assim, e eu vou levar muito mais comigo. Porque lá eu quero levar todos comigo, né? Todos, eu quero ganhar tudinho pra mim, tudinho. É só meu. Vocês são todos meus. E matava, irmãos. Matava muita gente ali, irmãos. Muita gente. Irmãos, e de repente, eu tava com a minha menina no braço. Com a minha pequena Késia no braço. E de repente, eu corria pra casa da minha avó. Chegava lá, eu falava, mãe, eu perguntava pelo meu avô, sabe? Eu perguntava, cadê meu avô? Bateu aquela vontade de perguntar por ele. E ela, tá na roça, minha filha, tá na roça. Eu, tá, mãe, tá bom então. Aí eu falava pro o meu pai, pastor Roberto, eu falava para ele, né? Eu tentava contar para ele o que estava acontecendo aqui nessa vila, o que tinha acontecido na fazenda. E ele falava assim, minha filha, eu vou, depois você me conta, porque eu estou indo correndo levar o Jorge Laede de um postinho para fazer no hospital, né, na verdade, para fazer alguns exames, né? E de repente, irmãos, aí eu falava, não, mas eu preciso contar pro senhor. Aí ele falava, não, minha filha, depois você conta. E de repente, eu parei, não contei, né? E ele levou o Jorge Laedson para o postinho, para o hospital. E de repente, irmãos, eu perguntei para minha avó, a senhora pode ficar com a Késia para mim? Aí ela, por que, minha filha? Porque está acontecendo algo lá fora e eu preciso ver, eu preciso ir até lá. Eu preciso impedir o que está acontecendo. Aí ela perguntava o que estava acontecendo e eu contava para ela. E ela falava para mim, não vai. Eu falava, eu vou, eu tenho que ir. Você não pode ir, mas eu tenho que ir. Aí de repente eu ia, irmãos. E, irmãos, eu via muita cena de gente morta pelo chão, que aquela pessoa tinha matado, aquele homem, né, de capa preta tinha matado. Irmãos, e de repente eu me escondi ali para me presenciar tudo aquilo. E de repente aquele homem sentiu algo que estava incomodando ele. E de repente ele sentiu ali e olhou rápido para trás e me viu, irmãos. E de repente aquele homem, depois de ter ceifado muita gente, depois de ter ceifado tanta gente que estava com seu celular em suas mãos, com aquele aplicativo, vendo aqueles aplicativos, ele me seguiu, começou a me perseguir. E eu tentava me esconder de todos os lados. Tentava me esconder de todos os lados. E nada, irmãos. E ele estava ali rápido, ele era mais rápido do que eu. Eu corria. E tentando procurar algo para me esconder, mas não tinha jeito. Irmãos, de repente, eu avistei uma luz, né, irmãos? Uma luz muito, muito clara, né? Uma luz assim brilhante, né? E eu querendo chegar até aquela luz, aquele homem vinha na minha frente, ficava na minha frente, tentando
fazer algo comigo, mas ele ficava ali neutro, né? Ele ficava neutro. Eu de frente a frente com ele, mas ele não fazia nada comigo. De repente eu cheguei até aquela luz, né, que estava no chão, assim, muito clara, e de repente eu agarrei naquela luz. Eu me abaixei, irmãos. Na medida que eu me abaixei, ali eu peguei naquela luz, irmãos, e de repente eu olhei para trás, ele já estava atrás de mim, irmãos. Aquele homem estava atrás de mim com aquela foice nas suas mãos. E eu vi ali que ele veio para me atacar. Irmãos, eu via que ele me fazia em pedaços ali, me dividia ali com aquela foice que ele tava na mão, né? Me cortava toda. Irmãos, mas quando eu me olhava, eu estava intacta. Eu estava como se ele não tivesse feito nada comigo. E eu olhei para ele olhou para mim do pé à cabeça, até a cabeça. E olhou para mim vendo aquilo, se perguntando o que está acontecendo, né? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo com essa moça que eu tento fazer isso com ela, e ela não morre. Ela está intacta, ela não está sem ferimento, né? Irmãos, de repente eu fiquei olhando para mim, irmãos, e muito admirada, né? O que estava acontecendo ali, que aquele homem não conseguia me atacar. E de repente veio uma luz muito forte nele, né? Muito forte nele. E ele caiu em chão. Caiu com o rosto no chão, irmãos. E dali por diante ele não conseguiu mais se levantar. Aquela foice que ele tinha na mão não existia mais. Ele não conseguia mais se levantar dali. Ele pelejava levantar a cabeça, pelejava se erguer, mas não conseguia. Ele caía de rosto no chão, com aquela claridade nele. Irmãos, e eu fiquei olhando, observando tudo isso acontecendo. Fiquei assim, paralisada, irmãos. Porque foi algo muito interessante, que eu nunca tinha visto na minha vida isso acontecer. E foi isso, meus irmãos. Foi esse despertamento, né, que eu tive. E todos fiquem na paz do Senhor Jesus.